E aí, meus caros Champions, tudo beleza? Vamos a mais uma aulinha aí no dia de hoje, agora sobre o imperialismo na África. Continente bastante solicitado, fala-se até mesmo em alguns autores sobre a dívida com o continente africano, né, que mandou as melhores pessoas possíveis aqui para o continente americano, ali trabalharam na condição de escravidão, né, entre o século XVII e o século XIX. E aqui nessa aula a gente vai falar mais sobre essa parte aí. Mas não só sobre a questão da dívida, mas da fase imperialista que o continente africano viveu. A gente vai ver que com a Revolução Industrial aumenta a demanda por matérias-primas e mercados consumidores. E as populações africanas acabam sendo vítima ali como mão de obra para extrair recursos do continente e também como potenciais consumidores ali. Vale ressaltar que o continente africano foi dividido, né, ele foi partilhado com a Conferência de Berlim em 1885. Basicamente, os europeus lotearam a África entre si. E sabe quantos africanos tinha na partilha? Chuta! 20, 50, 200? Não, nenhum. Nenhum líder africano foi convidado para participar da conferência que partilhou a África entre as nações europeias. Aliás, algumas nações saem satisfeitas da Conferência de Berlim, né, como por exemplo França, Inglaterra especialmente, e outras saem insatisfeitas, como por exemplo a Alemanha, Itália. Posteriormente, isso gera até a Primeira Guerra Mundial, seria um dos motivos no caldeirão da Primeira Guerra Mundial. Então, como eu falei aqui, a Conferência de Berlim, nessa caricatura aqui, nós temos o o Bismarck ali, o primeiro-ministro alemão, dividindo nessa conferência aí a África entre seus colegas europeus, né? Então aqui é uma charge da partilha da África, ela sendo tratada como um bolo a ser dividido. Ela é dividida, óbvio, como eu falei, não houve consulta, tribos inimigas acabam ficando juntas no mesmo território e tribos aliadas, ou até mesmo a mesma tribo, acaba ficando separada. Muitas vezes, os europeus usam a força e colocam propositalmente ali as tribos africanas para guerrear entre si ali, para impor algum interesse em tribos que não estão a fim de se submeter. Os motivos podem ser variados, né? Sobre a Conferência de Berlim. Esses dois mapas aqui são muito peculiares, bastante trabalhados em aula. Então, o primeiro aqui sobre a divisão política, como que o continente africano nos tempos atuais. E nesse outro aqui, em divisão étnica, o mapa dos territórios de cada tribo que havia ali na África. Então, comparando os dois aqui, o mapa dos territórios e o mapa político, você percebe que muitos grupos étnicos inimigos ou desconhecidos entre si têm que ficar dentro do mesmo território europeu. Óbvio que isso daí termina em muito massacre. Algumas tribos acabam aceitando a dominação europeia até para preservar suas vidas ou obter alguma vantagem. E algumas, até por uma questão de orgulho e tudo, não vão aceitar a dominação europeia. Muitas, inclusive, em condição de civilização, né, com seu próprio sistema escrito, com seu próprio calendário, com religiões complexas. Vale ressaltar que a África é um continente extremamente heterogêneo, né? Uma grande quantidade ali de grupos completamente diferentes entre si, ideologicamente, etnicamente. E durante muito tempo, então, o continente africano foi dominado por um punhado de nações europeias que fundavam ali colônias ou protetorados. Ah, o protetorado. Protetorado também muito comum ele ser citado em livros. É uma nação que ela tem a sua autonomia, ela tem os seus líderes, mas ela está comprometida econômica e politicamente com uma nação dominadora. Assim, ela entra num status então que a gente chama de protetorado. Vale ressaltar que a África passa por um processo de descolonização, começado após a Primeira Guerra Mundial, mas acelerado após a Segunda Guerra Mundial. Mas como
isso foi possível, professor William? Talvez alguns de vocês poderiam me perguntar. Bom, é que com a Primeira Guerra Mundial as nações europeias ficam extremamente enfraquecidas. E a Primeira Guerra Mundial também acaba por emanar ideias de liberdade, ideias de democracia. Muitas vezes, nações que estavam passando ali um aperto durante a guerra, como a França, chegam até mesmo a convocar africanos ali de suas colônias para lutar pela liberdade francesa. Então, nações que não têm a sua liberdade têm que lutar pela liberdade da sua metrópole. É óbvio que isso é muito ambíguo. Isso gera desejo por independência. Com a Segunda Guerra Mundial, esse panorama se repete. Mais uma vez, ideias de liberdade, ideia de desprezo, a galhardia, a dominação são emanadas e os africanos são convocados a lutar. Aliás, com a Segunda Guerra Mundial, temos grandes teatros de guerra no continente africano, como, por exemplo, as heróicas e sempre lembradas batalhas entre os britânicos, chefiados ali pelo general Alexander, general Auchinleck e especialmente pelo general Montgomery, contra as tropas alemãs, chefiadas ali pelo general Rommel, dentre outros. E, e muitos africanos aprendem a lutar, né? Eles têm a cabeça cheia de filosofia libertária e tudo, e com o final do conflito, eles querem a sua liberdade. Isso aí gera então o processo de descolonização africana. Aqui uma foto, né, dos batalhões africanos que lutaram em ambas as guerras, tá? Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, mesmo no entre-guerras, houveram conflitos ali na África, como por exemplo a invasão da Etiópia, né, feita pela Itália de Mussolini. Então nós temos o processo de descolonização, aqui batalhas heróicas entre britânicos e alemães, que claro que não lutaram sozinhos. Eles precisavam de carregadores aí de seus pesados equipamentos de guerra, precisavam de guias que conheciam melhor a geografia local, precisavam de tradutores ali para poder se comunicar com os grupos locais. Então, os dois lados, tanto os alemães quanto os britânicos, recorreram ali à ajuda africana naquele conflito. Beleza? Vamos a um próximo desafio aqui. Lembrando que essa aula é uma continuidade de uma outra que já está aqui no canal também, beleza? Porque ocorreu a Conferência de Berlim em 1885. Se você não entendeu, volte alguns segundos ali na aula. B. Como a Revolução Industrial estimulou a partilha da África. Ô louco Champion, tava dormindo? A gente falou disso aí lá no comecinho da aula. Volta lá no comecinho que você encontra lá, beleza? C. Como ocorreu o processo de descolonização da África. Nesse eu estava falando também há poucos segundos atrás. Então, para a gente poder continuar aqui com a nossa aula, é legal você ficar atento, então, nesses três aspectos aqui. E vamos embora, continuando. Anos 60, a Guerra Fria chega no continente africano. Na verdade, até anterior aos anos 60, ali, com o final da Segunda Guerra Mundial, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos estão interessados em aliados. Então começou a Guerra Fria, meu caro Champion. Aquela guerra que nunca esquentou, aquela guerra que nunca aconteceu para valer, né? Aquela guerra que foi cheia de conflito entre Estados Unidos e União Soviética, mas não o embate direto. E sim, aquela guerra por procuração, né? Os Estados Unidos estimulando nações africanas, americanas e asiáticas a se tornarem seus aliados no contexto da Guerra Fria, e a União Soviética também buscando seus aliados ali e estimulando conflitos por procuração. Bem, você poderia me citar algum conflito por procuração, professor William? Bom, dentro de Angola, por exemplo, nós tivemos grupos que apoiaram tribos ali nas revoltas mais solidários ao capitalismo estadunidense e grupos mais solidários, né, ao socialismo soviético. Então os conflitos chegam lá. Você poderia me perguntar, mas professor William,
Por que o interesse num continente que é conhecido pela falta de recursos materiais, pela falta de mão de obra especializada, como a África, ou seja, continente que para muitos, até que preconceituosamente, ainda é símbolo de pobreza, né? Por quê? Bom, a África possui uma grande variedade de recursos minerais, populações à casa dos bilhões. A África possui pontos estratégicos. Recursos cito aí como minério de ferro, petróleo. Faz todo sentido o interesse das nações protagonistas da Guerra Fria no continente africano. Essa charge aqui, sempre muito trabalhada por professores, explica isso muito bem. Aqui fotos, né, dos guerrilheiros, aquele meu champion ali que entende um pouco mais de armamento devido a joguinhos ou por curiosidade, vê que esses guerrilheiros lutam com armamento da OTAN, por exemplo, advindo dos Estados Unidos e seus parceiros, ou armamento do Pacto de Varsóvia, advindo da União Soviética e seus parceiros. Beleza? E assim então eles estão levando o mundo ao conflito político, ideológico. Como nós sabemos muito bem, a Guerra Fria foi vasta, né? Ela envolve a propaganda política, corrida científica, corrida no campo dos esportes. Era um conflito então que vai de 1945 a 1991, com o colapso da União Soviética. Então, esses grupos são armados ali a lutar, né? E vamos falar desses conflitos africanos então. É errado você pensar que a África era um verdadeiro paraíso antes da chegada dos europeus e os europeus trouxeram um inferno a esses nativos. Na verdade, eles já disputavam há muito tempo, já conheciam o trabalho escravo e já haviam grandes desníveis culturais absurdos entre as nações africanas, com algumas já conhecendo a metalurgia, possuindo calendários e sistema de escrita, e outras ainda em estado de barbárie mesmo, né? Estágio ali basicamente de neolítico, morando em pequenas aldeias, vivendo com soluções tecnológicas muito simples mesmo, até muitas vezes na ausência de soluções. Só que se antes da Guerra Fria muitos conflitos eram resolvidos a golpes de lança e pedradas, agora com a Guerra Fria os conflitos tribais africanos passam a ser resolvidos a tiros de AK-47, a tiros de M16, a tiros de tanques ali russos e americanos. As guerras se tornam então muito mortíferas e conflitos que anteriormente poderia levar à casa dos milhares de mortos, agora com todo esse armamento automático aí chega à casa dos milhões de mortos. Mesmo? Falando aqui do caso da Somália, né? Ponto muito estratégico ali do continente africano, foi disputada por italianos, britânicos, americanos, posteriormente influência da União Soviética, e pelo posicionamento aqui da Somália no continente africano, né, do chamado chifre da África, ela acaba se envolvendo em conflitos. Somália se envolve em conflitos com a Etiópia, se envolve em conflitos, guerra civil ali, ou seja, com ela mesma. Isso acaba por exaurir muitos dos recursos ali da Somália, mesmo. E com o fim da União Soviética, nós temos a interrupção do fornecimento de armamento ali, tudo para a Somália. A situação fica difícil, a ONU tem que intervir, e assim nós temos a Guerra da Somália no final dos anos 90. Não só a Guerra da Somália, muito mortífera, tá, meu caro Champion? Mas nós tivemos tantas outras. O conflito em Ruanda, por exemplo, também, que matou milhões de pessoas ali entre os Tutsis e os Hutus. Conflitos em vários e vários lugares. O de Angola também é muito notável ali. O de Angola que até hoje ainda existe tensão dentro daquele país. Então, a descolonização e mesmo com o fim da Guerra Fria, nós temos o legado aí dos inúmeros conflitos ali dentro do continente africano, que, como você pode ver muito bem, telejornais fazem a cobertura, provas fazem a cobertura, e para a gente saber mais sobre isso, fica atento aqui no canal,
que eu trarei mais conteúdo sobre isso. Meu caro Champion, muito obrigado pela participação. Assina aí nossas redes sociais para ficar sempre por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima. Falou!